Tava falando do Almada, do Luiz Henrique, do Arthur Jorge, que teve ali também grande importância. Acho que todo mundo tem muita noção disso, que o Arthur Jorge teve muita importância naqueles 2 títulos do ano passado. Com certeza que teve, assim, eu falo isso sempre, cara. Eu acho que ele foi peça fundamental também, junto com todos os outros jogadores. Mas é claro que tinha alguns destaques, né? Assim, é difícil falar de alguns destaques, porque todo mundo jogou muito bem, né, cara? Em 2024 foi... O time tinha uma... Cara, eu falo que o Marcelo é meu compadre, você vai falar dele aqui. O Cuiabano, quando o time tava perdendo, o Cuiabano entrava no lugar do Alex Telles. Quando o time tava ganhando, contra o Palmeiras, era o Marçal que entrava, porque o Marçal defende mais. Então, tipo assim, pra tu ver que tinham 3 laterais e os 3 foram importantes. Então, assim, muita gente foi importante naquilo ali, né? Tinha praticamente 3 times. O Matheus Vitinho, acho que machucou um jogo, o Matheus jogou também de titular. Não lembro contra quem que foi. Foi contra o Inter. Foi contra o Inter que o Vitinho machuca e o Matheus entra muito bem naquele jogo. Sim, foi contra o Inter. Tu lembra disso? Foi contra o Inter. Então, tipo assim... Um dos últimos jogos. Quando tu fala de jogadores individualmente, tu não pode esquecer dos outros jogadores, cara. Então, claro que tiveram destaques, mas, pô, ali todo mundo foi muito importante pra... O Gatito jogou esse jogo do Inter também. Sim, agarrou então, tipo assim, horrores. Olha bem. A gente vou pegar, assim, quantos jogadores foram importantes, mas com certeza de destaque o Luiz Henrique, o Almada, o Savarino, eu acho que... E o Arthur Jorge. Acho que esses 3 jogadores, junto com o Arthur Jorge, foram cruciais, né, cara, nessa caminhada do título aí. O Arthur Jorge, por exemplo, eu acho que ele mudou o jeito do Botafogo jogar futebol em 2024, cara. Concordo. Isso foi muito importante. É o tal do Botafogo Way que conseguiu com ele, né? Tanto se falou e com ele se firmou. Assim. Mas tinha começado um pouco com o Luiz Castro, né? Só que se firmou com o Arthur. Mas eu não acho que o Luiz Castro tinha o Botafogo Way, não. Não, igual o Arthur Jorge, não. Eu acho que ele era bom treinador, mas não era nada a ver de Botafogo Way, tá? O Luiz Castro era muito mais defensivo. O Arthur Jorge, ele era um treinador ofensivo. E assim, eu acho que uma coisa que muita gente fala, você é ofensivo, você é vulnerável defensivo. E ele não era. Ele conseguia ser ofensivo sem tomar muitos gols, cara. Sim. Então, tipo, é isso que eu tô te falando. Ele tinha esse padrão de jogo que era muito importante de pressionar alto, de chutar, de arriscar, de chegar no fundo. Vamos cruzar, de chegar... Entendeu? Então, ele foi muito importante, né, nessa fase do Botafogo. Tem uma coisa que a gente comentou no último jogo, é que agora as pessoas estão começando a ter dimensão do que foi o Botafogo de 2024. Quando tá vendo tudo que tá acontecendo em 2025, não tanto os botafoguenses, mas eu acho que muitos rivais estavam falando, cara, o que era o time de Botafogo de 2024? Que a gente que viveu, a gente sabe, né? Você falou tudo, tá? Porque eu, assim, todo mundo sabe que eu sou muito botafoguense. Em 2024, todo mundo sabe. Então, em 2024, eu lembro que muita gente fala, cara, o Botafogo joga muita bola, pô. Tipo assim, torcedores rivais, tá? E eu vi jogadores também, tá? Meu amigo, assim, o conhecido, que às vezes a gente frequenta a casa de algum jogador de outros clubes, os caras falam, cara, o Botafogo joga muita bola. Então, a gente que tava vivendo ali, o torcedor e tal, sabia. Mas os outros também falavam assim, cara... Mas eu sinto que agora que a gente tá nessa má fase... Vem muito rival falando, caraca, e o time que vocês tiveram ano passado? Os rivais que naquela época falavam assim, o time de vocês deu sorte em alguns jogos, passou no pênalti. Tu acha? Eu não sei. Não, eu não acho, não. Isso não é porque eles falam, né? Eles falam assim, porque o Botafogo realmente tá muito diferente esse ano, né? Então, tipo assim, quase todo, né? Mas eu acho que ano passado muita gente também tinha muito medo do Botafogo. O Botafogo jogava muito. Não, medo todos tinham. Só não admitiam. Não. Tinha essa conversinha de... Principalmente quando finalizou, tinha muita comparação. Botafogo 2024 e Flamengo 2019, né? Rolava muito esse papo. E aí, agora, eu vejo pessoas que falavam que o Flamengo de 2019 era melhor, falando, agora eu tenho noção que o Botafogo de 2024 era uma máquina, era uma coisa. Agora eles vão ter. A partir de muita gente vai ter, porque aquele Botafogo era absurdo. Absurdo. Porque, assim, vendo o Luiz se destacando, o Igor Jesus, cara, ele sendo... Caralho, não pode esquecer do Igor Jesus, né, cara? Tá maluco. Ele tá o quê? 2 jogos lá, ele já é o... Não, o Igor Jesus também joga muita bola, tá? É absurdo, muita assim, bola. Todos que saíram estão se destacando muito nos outros clubes, assim. Com certeza, E, Rafa, conta pra gente, tava falando de grandes jogos que você já viveu no Botafogo e fora também. Como que é a preparação do jogador para um grande jogo? Pode ser para um clássico, muda muito para vocês? Conta um pouquinho pra gente como que é esse sentimento do jogador. Ou para todo jogo vocês estão focados ou realmente tem ali uma virada de chave que vocês precisam para jogos importantes? Cara, eu acho que tem... Isso assim, a variação de jogador para jogador, tá? Tanto é que tem jogadores que eles têm clássicos... Eles jogam clássicos e eles jogam muito, sabe? Eles têm um sentimento diferente, sabe? Nesses jogos. Eu vou te falar, no Manchester eu sou um pouquinho conhecido por isso, né? Por jogar clássicos, contra o Liverpool eu sempre fui bem e tal. Mas eu posso falar que, por mim, eu acho que por outros jogadores,
você vive pra aquele jogo. Assim, eu como jogador, eu vivia pra aquele momento, entendeu? Tu vive pra jogar aquilo ali. Claro que tu vive pra jogar futebol, mas, pô, tu vai jogando muitos jogos e tal. Pô, tu pega um clássico, assim, cara, tu entra dentro do campo. É uma outra parada. Eu acho que pra torcida é assim. Com certeza. Pra torcida é igual. Então, tipo, tu imagina pro jogador. Então, assim, mas é claro que é jogador, mas tem jogador que fica mais nervoso, que sente mais, fica mais retraído, entendeu? Fica meio assim, Assim, eu sempre fui um jogador que quando tinha clássico assim, eu ficava doido pra jogar. Legal. E, Rafa, você consegue contar pra gente como é essa decisão do jogador? Vou mudar de time. Essa decisão, ela vai mais do jogador, do querer do jogador? Ou ali, como que funciona? Quanto o clube influencia, assim, né? E a eu quero ir, de vocês, porque teve muito aquela polêmica de o jogador não queria ir, mas ele foi. O quanto o clube influencia a saída do jogador, o quanto ele não influencia. Cara, depende muito. Empresário. Eu acho que o clube pode influenciar, tá? O clube pode influenciar, mas se o jogador não quiser, ele não vai. Mas tem vários outros dentro desse aspecto, porque muita gente fala, mas se o jogador não quiser ir, ele não vai. Sim. Ponto, certo. Mas já aquilo que tu falou, tem o empresário do jogador que vai conversar com ele, tem o clube que pode conversar com o empresário, pô, vai ser importante pro clube e tal. E aí, se o jogador, pô, vai fazer o quê? Entendeu? Vai ficar contra no clube, a maré toda. Exatamente. Tu ficar nadando contra a maré também é uma parada muito difícil, né? Então, eu acho que tem, com certeza, essas conversas. Tem momentos e momentos. Tem momento que o jogador quer sair, o clube não quer deixar. Do mesmo jeito que tem momento que, às vezes, o jogador não quer sair e o clube quer que o jogador saia, por algum motivo. Então, isso acontece, tá? Isso acontece. Pode ter acontecido no Botafogo. Não sei de que forma que foi. Não sei... É difícil a gente falar hoje, até porque eu já falei sobre isso, sobre o Igor, sobre o Cuiabano. Tem jogadores que querem sair, tem jogadores que não querem, mas hoje a gente tem que só falar, já foi, né? Já aconteceu e vida que segue, né? Não tem o que fazer. Aceitar que aconteceu. Aceitar. Por isso até que a gente nem usou nenhum exemplo pra você, tá? Porque era uma curiosidade, quando a gente fica fazendo as perguntas e quando a gente troca com amigos, é uma curiosidade muito grande e a gente não podia perder a oportunidade de estar perguntando pra um jogador eu como torcedor, eu não tava mais lá, então eu posso falar. Eu falo, não tem nem por onde falar não, tá? Eu sou revoltado que o Igor foi embora, pô. Eu sou revoltado. Nós não, eu sou revoltado de uma forma que, assim, é bizarra, pô, porque eu conheço o cara, eu sei que o cara, tipo assim, não tava louco pra ir embora daqui, entendeu? Tipo, e, pô, isso me revolta, mas fazer o quê, né? Assim, e não sou eu que tô falando isso, cara. Quando as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, pô, Rafael tá falando isso baseado em quê? O Igor falou isso, pô. Não é possível que vocês não lembram que o Igor falou isso. Então, eu quero deixar claro, ele falou, não, eu quero ajeitar a vida do clube e tal. Então, não sou eu que tô falando, ele falou. Não é só porque eu sou amigo dele e sei o que aconteceu. O cara falou numa entrevista, pô. Eu não tô falando nada aberto. Exatamente, né? Nada mais do que todo mundo já sabia, pô. E é muito interessante a gente focando no Igor. A esposa dele continua postando sobre o Botafogo vendo o jogo. Eu sou uma pessoa muito botafoguense sem fazer isso. Todo post dele eu falo, saudades. Você não fica bem de vermelho, você fica bem de preto e branco. Se ele pegar lá a mensagem, com certeza tem milhões de botafoguenses que fazem isso. Então, assim, ele se identificou muito com a nossa camisa. Eu nunca vou esquecer daquele jogo dele contra o Palmeiras, ele batendo no escudo. Cara, o quanto a gente tava precisando. Eu também tava. Quanto que a gente precisava de um jogador que fizesse aquilo dali, né, um atacante que vestisse a camisa, que falasse assim, cara, eu tô aqui, é Botafogo. Tipo, não importa se eu tô na sua casa, onde quer que eu esteja jogando. E foi desde que ele chegou, tá? Eu conto essa história, né? Eu conto essa história pra todo mundo, porque eu lembro que o Botafogo, quando ele chegou, o Botafogo ficou meio assim, porque tinha uma proposta de 10 milhões, e ele tava lá em casa, pô. Ele chegou, ele foi lá, Vocês eu morava até outro lugar. Antes, Rafa? Não, o preparador físico dele hoje, que foi até com ele pra Inglaterra, trabalhava com ele, trabalhava comigo, ele foi lá em casa malhar. E a gente começou a se conhecer, conhecia até o empresário dele. E assim, sinceramente, ele falou, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar no Botafogo, eu vou jogar no Botafogo, eu vou ser campeão pro Botafogo e eu vou chegar na seleção. Ele falou assim, tudo isso aconteceu. Então, tipo assim, tu vê que é um cara muito determinado, sabe? Um cara que, eu acho que é por isso esse amor todo que ele teve pelo Botafogo, cara. E ele criou muita identificação e a torcida abraçou, né? Aquele vídeo dele cantando no carro é lindo, eu amo esse vídeo. Eu já vi esse vídeo, é muito bom.